Amém. Graças a Deus. Amém, meu irmão? Deus é bom ou não é? Até quando a gente acha que Ele não é bom, Ele é bom. Deixa eu dar os avisos para você. Domingo nós estamos de volta, 9h30 com o culto aqui, tá bom? Depois dia 28 e 29 nós temos o batismo, que é o último final de semana do mês, amém? Não vai ter culto aqui, nem em São Carlos, vamos estar lá na chácara. A partir de segunda-feira já vou mandar a localização para vocês, aí vocês põem lá no celular, vai bater lá na porta, lá pertinho, lá em São Carlos, tá bom? É um pessoal que já conhece a gente, faz questão de alugar a chácara para a gente, então vai ser bênção em nome de Jesus. Já tem uma ficha aqui para batismo, tá? Se for batizar, traz a sua ficha em nome de Jesus. Depois, dia 2 de agosto, é um sábado, nós vamos ter um encontro de casais, tá bom? Depois a dona Rose vai estar falando mais sobre isso daí, e vai ser aqui no Montanha Verde. Então vai ter um encontro de casais, um jantar, aquele estilo que a gente sempre faz, né? Bacana e bonito, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de você dizimar e ofertar. Meu irmão, não retenha o seu dízimo, o dízimo é do Senhor, nós precisamos do dízimo para a despesa da igreja. Aqui não tem dinheiro de vereador, de prefeito, não tem nada. Quero te agradecer, você que ofertou a nossa caixinha lá do aluguel, nós já tiramos esse mês, já... Quanto é que tinha dado, Judite? Judite? Quanto é que tinha dado a caixinha? 245. Deus abençoe você que nos ajudou, amém? Graças a Deus. Senhor, multiplica na vida de quem deu e multiplica na tua casa também, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé? Hoje nós estamos aqui na igreja de Ribeirão Bonito, segunda quadrangular. Estamos mandando para o YouTube, nós temos um canal no YouTube. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 41, tá? Gênesis capítulo 41, em nome de Jesus. Você que resolveu sua vida com Jesus, tem que descer as águas do batismo, né, meu irmão? Não vai esquecer disso. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre isso, sobre tudo isso, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 41, primeiro livro da Bíblia, fácil. Graças a Deus. O pessoal está com gripe, mas está em geral, está todo lugar, né? Está todo lugar. Aí chegou minha vez, pegou eu. Hoje eu ia vir aí de manhã no escritório, nem vim. Nem passei de lá, você viu? Mas tá bom, graças a Deus. Gênesis capítulo 41. Amém? Diz assim, ó, passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subia do rio 7 vacas, formosas à vistas e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias à vistas e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias às vistas e magras de carne devoravam as 7 formosas à vistas e gordas. Então o faraó acordou. Depois dormiu, tornou a sonhar, e eis que brotava do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, após elas brotavam 7 miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhe o seu sonho, mas não havia que ele interpretasse. Então disse o copeiro Mor a Faraó: das minhas falatas ou das minhas falhas me lembro hoje. O faraó estava muito indignado contra o teu servo e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada um com o sonho com a sua própria interpretação. Então estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos.
A cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao cargo e ele foi enforcado. Amém? Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Amém? Meu Pai, meu Deus, me ajude a trazer o teu povo escolhido, essa palavra que foi separada pelo teu coração, pela tua vontade e pelo teu espírito. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos e nada atrapalhe ao alimento espiritual essa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quando o homem estava no paraíso e ele foi expulso do paraíso, o homem perdeu uma coisa de muito valor, que é a eternidade. A eternidade, ela é a ausência do futuro. Eternidade é sempre agora, não tem passado nem futuro. Deus é eterno, não é isso? Ele não tem tempo, ele não tem esse relógio. Nós estamos presos nesse relógio, nesse kairos aqui, nesse tempo. Por quê? Porque nós decaímos e aí nós entramos na prisão do tempo. E a coisa que eu mais perdi foi o futuro. Então as pessoas hoje o que mais desejam é saber o futuro. Então aqui tinha os adivinhadores lá do templo. Eles tentavam adivinhar. Eles não sabiam o futuro, mas eles tentavam adivinhar. Hoje nós temos também os adivinhadores, né? Nós temos até no meio evangélico os que se falam profeta e vem com aquela conversa mole, tentando adivinhar. E a gente que está no mundo, a gente tenta também adivinhar, né? Eu, por exemplo, no meu tempo de escuridão, eu tive uma época que se eu visse uma placa de carro, eu já tentava adivinhar o jogo do bicho, hein, Fatinha? Você ficou rica com o jogo do bicho, não ficou? Não, né? Ninguém fica rica com o jogo do bicho, né? Então a gente tenta adivinhar, não é isso? Tem até as cartomantes aí, adivinha, ela pega um sinal aqui, um sinal lá e tenta adivinhar. Amém? Então, o que me deixa perdido? Não saber o futuro. Eu não sei o futuro, eu estou perdido. Quando eu não sei o futuro, eu estou perdido. Alguém diz assim para você: vá até São Paulo. Você fala: poxa, mas eu não conheço, eu nunca fui, como é que eu faço? Hoje você fala assim: pega o GPS conhece o caminho, ele te leva lá. Ficou mais fácil realmente, né? Porque sem você ir a primeira vez, você não sabe o caminho. Então hoje eu vim falar para você justamente do teu futuro. Hoje eu vim falar aquilo que mais preocupa a nós, é o nosso futuro e nós não sabemos. Então quando eu sei o meu futuro, eu sou liberto. Quando eu sei o meu futuro, eu estou em paz. Quando eu sei o futuro, eu não estou preocupado. Então nós estamos falando do momento que Faraó teve um sonho, amando de Deus. Sonho que Deus colocou em Faraó. Amém? Não conseguiram adivinhar aquele sonho, nem interpretar. E o coração de Faraó se fechou mais ainda, porque ele não sabia o que era aquele sonho. Ele não sabia o que significava. O Antigo Testamento era assim, Deus falava por visão, falava por sonho. Depois falou pela palavra viva que era Jesus. Hoje ele fala pela palavra escrita. Amém? Então tudo que eu preciso hoje está na palavra. Então o teu futuro hoje é a palavra. Por isso que é tão difícil eu ter força para entender a palavra de Deus, porque ela é o meu futuro. Então o Faraó mandou chamar os adivinhadores, porque ele queria resolver aquilo, mas ele não conseguiu. Ele está na mesma prisão nossa, nós não sabemos o futuro. E aí eu pergunto, quem é que estava preso? José estava na cadeia, mas ele sabia o futuro. Ele estava preso? Não. Ele ficou lá até aquele momento que Deus quis, porque ele sabia o futuro. Faraó estava no palácio, mas quem estava preso? Faraó, não sabia o futuro. Então o copeiro que um dia esteve lá com José, e José interpretou o futuro de cada um. Está falando em sonho aqui, mas ele interpretou o futuro. Ele falou para o copeiro assim: você vai voltar, o outro vai morrer enforcado. Foi isso que aconteceu. José sabia o futuro, pela mão de Deus, mas sabia o futuro. Quem é que sabe o futuro? Só Deus. Amém? Não é o pastor, não é você, é Deus. Então eu vou voltar para a eternidade, que é o meu futuro, se eu conseguir chegar lá. Amém? Qual que é o meu maior tropeço? Eu mesmo. Eu sou meu tropeço.
com a minha fraqueza, a minha vaidade, a minha ignorância. Eu dou ênfase àquilo que não tem ênfase e não dou ênfase àquilo que não tem ênfase. Presta atenção. Isso é uma verdade, e o maior lobo da tua vida é você mesmo. É você mesmo. Então ele mandou chamar José. Ele mandou chamar José. Ele disse assim: eu já tentei adivinhar, já tentei com meus encantadores, ninguém conseguiu, eu vou mandar matar todo mundo. Ele falou assim: não precisa matar ninguém não. O meu Deus vai dar a interpretação. Amém? Então quem conhece o futuro, ele está livre. A gente dá outros nomes para o futuro, né? O tempo que eu estava no mundo, o tempo que eu estava na escuridão, o tempo que eu era sem saber a palavra. Mas um dia o Senhor abriu meus olhos. Não foi isso que ele fez com Paulo? Ele abriu os olhos de Paulo indo para Damasco, né? E ele tinha uma carta na mão, ele tinha soldado para se achasse algum crente e arrastar pelos cabelos, e a palavra foi essa, e arrastar pelos cabelos a prisão. Mas Paulo caiu do cavalo e ele ficou cego, mostrando como era a sua vida espiritual, uma cegueira. E ele foi levado para Damasco, e lá ele ficou 3 dias em jejum. E Ananias, que era um dos servos de Damasco, recebeu a ordem de Jesus para ir lá, e ele ficou com medo. Ele falou: não, eu tenho ouvido falar desse Saulo aí, esse Saulo é um matador de crente. E Deus então revela o futuro para Ananias: vai lá, porque eu já mostrei para ele que você vai lá orar por ele, e ele vai ver quanto que custa pregar o evangelho. Aí Ananias ficou valente, falou: bom, Deus já me mostrou o futuro, eu vou chegar lá, eu vou orar, ele vai ficar bom, e ele vai ser um soldado nosso. Quando a gente sabe o futuro, a gente está feliz. Pastor, o que vai ser com meu filho? Pastor, o que vai ser com a minha família? Pastor, estou querendo abrir um negócio lá, o que o senhor fala? A gente precisa saber o futuro, porque nós fomos expulsos da eternidade por causa do pecado. Amém? Então, se eu sei o futuro, minha vida está em paz. Se eu sei o futuro, eu sou próspero. Se eu sei o futuro, eu sou autoridade. Tudo isso veio para a vida de José. Ninguém via, os seus pais não viam, os seus irmãos não viam, mas ele sabia o futuro. Pastor, mas por que Deus foi escolher ele? Não, Deus escolheu os 12 de Jacó. Deus disse para Jacó: vou tirar 12 do seu lombo. Mas 11 não quis saber, 10 não quis saber, 8 não quis saber. As notícias que chegavam dos filhos de Jacó eram má notícias. Eram notícias de suborno, eram notícias de mentira. Tanto é que eles enganaram o próprio pai. Por quê, pastor? Porque eles não sabiam do futuro. Se eles tivessem dado ouvido para o pai dele, dos ensinamentos do pai dele, eles não tinham feito isso. Eles estavam libertos. Amém? Então, nós temos tribos na Bíblia que saiu do lombo de Jacó que não vingaram. E não vingaram porque simplesmente desprezaram o futuro. Simplesmente. Amém? Então, o futuro está na mão de Deus, porque Ele é eterno. E Ele já revelou para o seu povo. Será que eu acredito nisso? Então foi levado Jacó, foi levado José. O guarda disse para ele assim: ó, vai tomar um banho, faz a barba, porque o rei vai te ver hoje. E ele entrou na presença do rei como autoridade, porque ninguém mais sabia o que ele sabia. Ninguém sabe o que a palavra sabe. A palavra aqui foi fechada e ela tem o passado, o presente e o futuro. Pastor, como é que vai ser o final das coisas? Vai lá em Apocalipse. Vai lá. Pastor, o senhor acha que o Irã, a guerra do Irã com Israel, já é o final dos tempos? Muito provável, muito provável. Eu não posso cravar, mas é muito provável. Amém? Porque o Irã é o antigos persas. Amém? Não fala, a Bíblia não fala do Irã, mas fala do medo do persa lá, quando foi derrotado lá. E depois, qualquer dia eu vou dar essa aula para vocês, e vocês verem como que foi a estratégia para derrotar o medo e o persa. Então fala de Gog, Magog,
E fala de um reino que vem do norte. Se você pegar o mapa onde está Israel e traçar uma linha do norte reto, vai dar lá na Rússia. Se você pegar o mapa e traçar, eu não estou inventando isso, tá, meu irmão? Eu não sou um expert, eu sou formado em teologia, mas eu fiz uma especialização em ciências da religião. Mas eu estudei muito isso também. Então, se você pegar uma linha reta, vai dar lá na Rússia. Amém? É um grande exército que vem do norte, tá? Então, é provável? É provável. Então, a Bíblia fala do futuro. Pastor, com o que eu tenho que me preocupar? Com o seu futuro. Por quê? Porque hoje você não pega mais, você pega. Quando Deus diz assim, ó, eu estou procurando o pecador para perdoar, Satanás está procurando o pecador para condenar. O que Satanás está falando? Eu quero acabar com o teu passado, me interessa o teu passado. E Jesus está falando assim, eu quero perdoar, interessa o teu futuro. Quando eu olho para o meu irmão e digo assim, esse não tem jeito, eu estou falando de Satanás. Satanás diz que você não tem jeito. Jesus disse assim, ó, os últimos serão os... Pastor do céu, mas como é que é isso? Pois é, os últimos serão os primeiros. Preste atenção, o que Deus quer dar para você hoje. Então quem conhece o futuro é liberto. Aquele que conhece o futuro é o liberto. Qual é o teu futuro? Jesus. Eu sou liberto, eu não estou mais preso nessas coisas do mundo. Amém? O meu coração foi liberto do medo. Eu sei que ainda que a minha vida faltar hoje, não abrir e não fechar dos olhos, eu já estou no colo de Jesus lá. Isso é que tem valor para mim. Hoje o cristão dá valor para o dinheiro. Não, porque olha o carro que Deus me deu. E Jesus já falou sobre isso na passagem do rico e do Lázaro. O mendigo foi levado e o outro não. Então, presta atenção. Você sabe do teu futuro? Para você aquietar o teu coração? Paulo aquietou o coração dele. Ele escutou Jesus e ele saiu de lá curado, foi batizado e foi para o deserto da Arábia estudar com Gamaliel. 2 anos lá. Amém? Paulo sabia mais o futuro que os discípulos. Pastor, mas o que o senhor está falando? Sim. Paulo conheceu o evangelho mais a fundo na parte espiritual que os discípulos. Ele chegava a brigar com Pedro. Pedro, ó, você está desprezando lá o gentil. Pedro, ó, você está desprezando lá. Havia celeumas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do 15 até o 26, vai falar de uma celeuma que tinha na igreja. Tinha um bate-boca lá, porque Pedro não queria chegar ao gentil. E aí vem Paulo e vem Tiago, irmão de Jesus, se converteu e diz assim, presta um pouquinho de atenção aí, rapaz. Eu vou te contar uma história. Fulano lá se converteu, foi batizado no Espírito Santo, e Tiago é um cara que fala pouco. Você vê o livro dele, é pequenininho. Mas ele vem dar testemunho da palavra. E aí Pedro diz assim, não, realmente, Deus não faz mais acepção de pessoa. E aí ele deu lá, ó, 3 coisas vocês precisam se abster. A prostituição, o sangue e a comida sacrificada aí. Então, Paulo, ele recebeu isso e ele sabia para onde ele ia. Algum discípulo foi levado ao 3º céu? Paulo foi levado ao 3º céu. 3º céu é a morada de Deus. Nós temos esse céu aí, ó, atmosférico, depois o céu astronômico que fica os astros, depois o 3º céu, a morada de Deus. Amém? Então, o coração está pesado por quê? Por que o coração do crente está pesado? Porque não sabe para onde está indo. Eu sei o meu futuro. Por que José não desviou nem um dia? Ele foi quase morto por seus irmãos, foi vendido escravo. Ele sabia que a vontade de Deus era soberana, ele estava preso injustamente e agora ele é levado diante de Faraó. Às vezes a gente fala assim, Deus não falha, você acredita nisso? Então você tem que acreditar no teu futuro. Amém? Jesus disse assim do teu futuro, ó, nenhuma folha cai se eu não deixar.
Até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Isso é o futuro. Ontem eu tinha mais fio, hoje eu tenho mais fio, hoje já nasceu mais fio ou não nasceu. Ele sabe quanto tem na tua cabeça, porque ele é eterno. Esse tempo está aprisionando você por causa do pecado, mas não Deus, mas não a eternidade. Nós temos aqui o lema da quadrangular lá: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Então você precisa saber o futuro. Jesus disse assim lá em Marcos, capítulo 16: quem crê e for batizado será? Está falando do futuro, não é? Está falando para onde eu tenho que ir. Simples assim. E ele põe uma vírgula. Ele dirá assim, ó, depois do batismo: em meu nome expulsarão. Ó, demônio é coisa da eternidade. Em meu nome colocará a mão sobre os doentes e serão? E se eu beber alguma coisa mortífera? Futuro. Amém? Eu não preciso me preocupar. Ah, tem alguém armando para o senhor, pastor. Tem alguém. Não vai pegar. Eu estou fazendo a obra. Claro que não é para mim colocar Deus à prova. Isso não tem. Mas não vai pegar. Então a primeira coisa que o futuro na vida de José fez foi trazer liberto na presença de Faraó. A maior potência do mundo era Faraó. A medicina nasceu lá no Egito. Amém? Então a primeira coisa é a liberdade que o futuro traz para nós. Segunda coisa, meu irmão, quem sabe o futuro, ele prospera. Se você não sabe o seu futuro, você não prospera. Porque a dúvida é o contrário da fé. Pastor, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Essa é a dúvida. Então ele estava diante de Faraó para interpretar um sonho. Ele sabia o futuro que Deus deu. E ele estava pronto para ser o quê? Governador do... Pastor, mas ele não era da dinastia de Faraó. Essas coisas é dinastia, de família. Mas o futuro não reconhece família. O futuro reconhece quem sabe para onde está indo, não é? Amém? Faraó precisava dele. Não era ele que precisava de Faraó, era Faraó que precisava dele. Faraó tinha um tormento na cabeça, aquele sonho tormentou a sua cabeça. Ele ficou remoendo aquilo, ele precisava saber o que era aquilo. Quem é que tinha aquela direção? Então ele conta, ele diz assim, ó: as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura no Egito. O rio Nilo vai transbordar e ele vai alagar em grande quantidade e vai plantar e vai ser bênção, mas os 7 anos, as vacas magras representam 7 anos. E Faraó falou assim: o que eu vou fazer? Ele falou assim, ó: manda alguém sair nesses 7 anos e comprar todo tipo de alimento que puder e estoca, porque vai vir 7 anos de miséria. E Faraó disse assim: mas quem eu vou mandar? Quem vai poder fazer isso? Eu vejo um espírito de excelência em você, você vai. E Faraó tirou um anel do dedo, colocou no dedo dele e disse assim, ó: só abaixo de mim, o resto tudo está na tua mão. E naqueles 7 anos o Egito ficou mais rico ainda. E a palavra diz que tudo estava na mão daquele que sabia o futuro. Quer saber o futuro da tua família? Nós lemos Salmo 127 aqui, não lembra? Se o Senhor não edificar, mas Ele não vai descer do céu lá na sua família. Ele escolheu você para edificar. Pastor, mas é difícil. Sempre o primeiro é mais difícil. Mas o primeiro faz aquilo que ninguém fez, mas ele também recebe aquilo que ninguém recebeu. O pai e os irmãos de José iam comer da bênção de José, mas eles não receberam a mesma autoridade de José.
Aliás, eles ficaram embaixo da autoridade de José. Quando José morreu, que eles deviam ir embora, não foi? E aí veio a outra dinastia e falou assim, não, vamos escravizar esse povo. Eles não tinham autoridade de José. Amém? Então eu recebo a autoridade de Cristo pelo chamado, pelo batismo nas águas, pelo batismo do Espírito Santo, e agora eu sei o meu futuro. Eu começo a edificar a minha família no amor de Cristo. Ah, pastor, meu filho é difícil, aquela cidade é difícil. Isso é o passado, eu quero saber o futuro. Amém? Qual é o futuro? O Senhor vai edificar a tua casa através de você. Mas que dia? Não interessa o dia. Interessa que o Senhor vai edificar. Pastor, eu vou dar certo na vida aonde você colocar a planta do seu pé. Ah, eu quero subir em cima do telhado. Deus vai te abençoar. Amém? Quando eu vim para cá, em 2003, aqui era uma terra de ninguém. Ninguém nunca conseguiu ter uma igreja boa aqui. E um pastor aí, ele vendeu o terreno e foi embora. E eu vim para cá. Eu recomprei o terreno. O Serrano, sabe o advogado Serrano? Tinha vendido para a igreja. Mas ele fez um contrato com cláusula leonina, só favorecia ele. Se você não pagasse uma, você perdia tudo, perdia o terreno. Eu fui conversar com ele um dia, quando eu vim para cá, e ele falou, não, minha mulher não quer mais e tal. E eu não queria entrar na justiça, nada. Eu falei para ele, era uma sexta-feira, eu falei, ô Serrano, faz o seguinte, você me dá a resposta na segunda-feira. Não, mas a resposta é essa, minha mulher está irredutível. Eu falei, tudo bem, você pode me dar essa resposta, mas me dá na segunda-feira essa resposta. E com muito custo ele aceitou. No final de semana, joelho no chão, né? E eu cheguei para Deus na ousadia do Espírito Santo, não na ousadia do homem e do Espírito Santo, e Senhor, o Senhor mandou nós para cá. A gente não pode perder esse terreno. O Senhor tem que mover o coração desse homem, dessa mulher. E naquele final de semana nós oramos e jejuamos. Aí na segunda-feira cedo eu estive lá. Ela disse, o Serrano não está, eu voltei à noite. Aí ele falou assim, ó, minha mulher falou que aceita, mas ela quer que você pague mais R$2.000 ainda. Aqui tempo era dinheiro, né? Eu falei, não tem problema. Não tem problema. Aumenta mais as parcelas aí, não tem problema. E nós pagamos o terreno, aquele terreno está lá. Não foi, Bertossi? Amém? Porque eu sei qual é o futuro de Ribeirão. Você não sabe qual é o futuro de Ribeirão? Eu vivo falando sempre aqui, Ribeirão tem ouro. Ribeirão, as melhores oportunidades estão aqui. Mas você está olhando o passado, você está olhando as coisas que talvez você não conhece. Não, aqui tem os melhores negócios. Deus não ia trazer eu aqui, não ia colocar você aí, se não tivesse o futuro. Então qual é a pergunta para hoje? Está com medo por quê? Qual é o teu medo? Assume o teu chamado. Deus já te escolheu. Você está aqui porque te escolheu. Simples assim. Amém? O diabo não ia colocar você aqui dentro. Ia colocar você aqui dentro? Não. Pastor, como é que vai ser daqui para frente? Não sei. Se Deus precisar dar sonho, ele vai dar sonho. Se Deus precisar incomodar o prefeito, ele vai incomodar. Mas você é autoridade. A autoridade prospera. A autoridade prospera. Amém? A autoridade é onde colocar a planta dos pés, porque ele sabe o futuro. José prosperou. Amém? O que falta na tua casa? Talvez falte autoridade. Mas a autoridade não é para você matar, é para você amar. Jesus tem autoridade, sim ou não? A palavra fala que Jesus foi assentado à direita do Pai, e o nome dele foi colocado sobre todo nome. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Então ele é autoridade, não é? E ele vem na autoridade do amor, te amando e te mostrando que existe um futuro para você. É você que não sabe, mas existe. Amém? Existe.
O diabo está gritando por aí que não, que tudo é difícil, que não vai dar certo, que você não vai ser curado, que não sei o que lá. Mas Deus diz uma vez só, eu sou contigo. Não te desampararei e não te abandonarei. Amém? Você viu o que o teu filho falou ali no carro? Hã? Ele apresentou a menina domingo. Agora no carro ele falou para mim assim, pastor, minha filha não dormia bem. Desde que eu apresentei, ela deita, dorme a noite inteira. É mentira, Maria? E eu falei para ele, você viu o que você fez? Você trouxe ela para ser consagrada a quem? A Deus. Deus tomou a frente agora. Amém? Não é um homem que está na tua frente. É aquele que está no futuro. Deus é eterno. Amém, meu irmão? Não existiu uma pessoa igual José. Não existiu. Ah, depois levantou lá Moisés. Mas nem perto, meu irmão. Nem perto de José. Nem perto. Amém? O que muda a minha vida? Eu saber o futuro. Um dia Jesus se manifestou. Eu disse assim, não, eu quero isso aí para mim. Eu quero meu futuro lá no céu. Amém? Eu creio que um dia eu vou estar com Jesus lá. Eu quero esse futuro. Eu quero esse futuro. Eu quero esse futuro. Eu acredito nesse futuro. Eu acredito nessa condição. E assim Deus tem feito. Assim Deus tem feito. Amém? Então, você pode dar um passo importante aí no final do mês, se batizar. Pastor, mas é preciso? Jesus se batizou, sim ou não? Você é melhor que ele? Às vezes a pessoa fala que o batismo não tem nada a ver. Eu me batizei junto com a minha mãe com 11 anos. 11 anos tinha. E eu me lembro desse batismo, depois eu fui para o mundo. Parecia que o batismo estava invalidado, né? Um dia Jesus se apresentou para mim e eu estou aqui. Amém? O que Deus veio mostrar para nós? Ele começou lá com João Batista. Ele disse assim, ó, arrependei-vos que é chegado o reino do céu. João Batista não tinha uma Bíblia. Ele saía pregando e falando assim, arrependei-vos que é chegado o reino do... Agora você tem escolha, tinha só o reino de Satanás, agora você tem futuro. Arrependa. Arrependa porque é chegado o reino de Deus na sua vida. E algumas pessoas acreditavam e se arrependiam, outras não. Mas eu quero fazer parte daquele que acredita, sim ou não? Amém? O meu futuro está selado em Cristo Jesus. O meu futuro está selado. Jesus garantiu para mim, ele disse assim, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Pastor, mas tem dia que a vida é difícil, mas nem passa perto da glória que nós vamos ter em Cristo Jesus. Quem é que tem a vida difícil aqui? Fala. Ninguém. Porque a gente se compara com a casa do vizinho, né? Então você fala assim, aquela casa do vizinho tem 10 janelas, a minha tem uma só. Aquela que é boa. O pessoal está passando por aí, olhando a igreja aqui e fala, aquela igreja lá que é boa por causa do vidro, né? Mas a igreja é boa por causa que é a morada do nosso Senhor Jesus. Nós vamos voltar para casa, nós temos a nossa cama, uma água encanada, não temos? Acho que não tem ninguém que não tem um veículo para voltar aí. Ninguém. Todo mundo tem um carro para voltar. Tem ou não tem? Deus é bom com você ou não? Amém? Quando eu vim aqui para Ribeirão, lembra, Bertossi, que luta? A gente ia buscar o pessoal no sítio, na coisa, porque não havia carro com todo mundo. Então eu vinha com o carro lotado. Amém? Dona Rose com fusquinha que dava choque em todo mundo. Lembra, dona? Sabe? E aquilo lá me persegue até hoje, hein? O cara comprou fusquinha, está lá na igreja de São Carlos o fusquinha. Lembra disso, Bertossi? Deus falou a verdade ou não falou? Olha o carro zero encostado aí. Quem tem autoridade prospera.
Quem tem autoridade prospera. Ele diz: Satanás, sai daqui, ele sai daqui. Amém? Ele chega em casa e fala: minha casa é do Senhor Jesus. Josué falou isso, um tempo de contenda, ficou sozinho, ele levantou e falou assim: ó, vocês querem ir para Baal, vocês vão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu sei o futuro, eu estou tranquilo. Jesus disse, deixa eu ver se eu não estou falando demais, senão a Fatinha fala que eu falo demais. Para nós orar, Jesus disse assim do futuro, ó: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, e aquele que vive nunca morrerá. Isso é o futuro. A morte não me alcança. Jesus disse mais, Jesus disse assim, ó: aqueles que creem em mim não verão a morte. Amém? Então alguém diz assim: o senhor esteve na igreja ontem, está aqui hoje, amanhã lá e tal, o senhor não cansa? Estou no futuro, irmã. Como é que eu vou cansar do meu futuro? Eu acredito em Jesus, na igreja, no poder da palavra. Eu acredito em você. Ó a dona Miriam aí. Dona Miriam ficou internada 2 meses, dona Miriam. 2 meses. Aí vinha a dona Lourdes e falava: ô pastor, ora para minha irmã. E eu falava: ela vai sair, vai estar lá na igreja. Olha ela aí, ó. Lembra? É mentira, dona Lourdes? Ela vai sair, está lá na igreja. Pastor, como é que o senhor sabia? Autoridade. Deus deu autoridade para você falar isso daí. Amém ou não? Autoridade. Outro que eu estou falando agora é do Tito, né, dona Eda? Domingo retrasado e ficou pronto no sofá. Faltou um pedacinho, né? Mas esse ele vem. Amém? Em nome de Jesus. Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vamos ficar em pé? Deixa eu ver como é que está aqui. Está meio estourado hoje. Deixa hoje. Amém? Fecha teus olhos aí, eu quero orar por você. Talvez você tinha uma dúvida, talvez você precisava de uma direção. E eu creio que Deus já te deu hoje. Senhor, eu coloco essas vidas em tuas mãos. Não na minha mão, não na igreja do Evangelho Quadrangular. Nas tuas mãos. Para que o Senhor receba cada um de nós hoje no centro da tua vontade, no centro da tua palavra, no centro do teu querer, do teu saber, e confirme em nosso coração que o nosso futuro está garantido, e nós estamos no caminho certo, na direção certa. E eu acrescento mais: do alto da nossa cabeça, Senhor, a planta dos nossos pés, cura toda enfermidade, tudo que veio, Senhor Deus, desse mundo e atacou a nossa carne, cura hoje. Renova a nossa força, a nossa vista, a nossa mente, o nosso corpo, os nossos órgãos. Traz o vigor do Espírito Santo sobre nós. Abençoa a cidade de Ribeirão, ali no mapa representado. Cada rua, cada cidade, cada pedaço de terra, cada grão de areia, Senhor, o prefeito, o vereador, abençoa, Senhor Deus, comerciantes, abençoa, Senhor Deus, o agricultor, aquele morador, aquele que ainda está drogado, que precisa se libertar, aquele que faz uso, Senhor Deus, da pinga, da cachaça, do cigarro, liberta, traz para esse lugar, Senhor. Também aquelas famílias ali no memorial, apresentando de noite na tua casa, eu os apresento ele agora para a salvação, em nome de Jesus. Amém? O Gustavo, desliga aí para mim, dá um clique aí. Pergamão.